A China, o país que dominou a corrida mundial das baterias de lítio, agora está tentando matar a própria tecnologia que colocou ela no topo. Parece contraditório, mas é exatamente isso que está acontecendo. Depois de controlar fábricas, refino, fornecedores e boa parte da cadeia que faz um carro elétrico existir, a China colocou nas ruas um carro de produção em massa com uma decisão quase provocadora: uma bateria sem lítio. Nada, zero, nenhuma grama. E essa é a parte que assusta a indústria, porque ninguém abandona a arma com a qual acabou de vencer uma guerra, a menos que tenha encontrado uma nova arma ainda mais perigosa. Durante anos, o mundo inteiro brigou pelo lítio. Governos correram atrás de minas, montadoras assinaram contratos bilionários, investidores apostaram fortunas e a indústria vendeu a ideia de que o futuro elétrico dependia desse material. Só que a China percebeu o detalhe que quase ninguém queria admitir: dominar a bateria de lítio não é a mesma coisa que controlar o lítio. E quando o preço sobe, quando a mineração vira disputa geopolítica, quando países estrangeiros controlam parte do metal bruto e até o maior vencedor da corrida elétrica continua preso por uma coleira invisível. A questão é simples: e se o verdadeiro próximo salto dos carros elétricos não for uma bateria mais potente, mas sim uma bateria impossível de ser controlada por vários países? E aí que entra o sódio. Barato, abundante, presente no sal de cozinha e praticamente impossível de transformar em arma geopolítica. Por isso, essa bateria não nasceu para vencer em performance máxima, nasceu para vencer em escala, baixo custo e independência suprema. E se ela funcionar, a China vai se distanciar de toda a indústria automotiva novamente. A nova arma chinesa. Para entender o tamanho dessa jogada é preciso enxergar a armadilha em que a China estava presa. Por fora, parecia invencível. A maior fábrica de células do planeta é chinesa. O refino dos materiais que alimentam essas células acontece, em sua esmagadora maioria, em solo chinês. Quando se fala em quem faz as baterias do mundo, a resposta é quase sempre a mesma. Mas havia um detalhe escondido embaixo de todo esse poder. O metal em si, o lítio, não está lá em quantidade ou qualidade suficiente. As reservas domésticas de boa qualidade são limitadas, e por anos o país dependeu de importar o material de um punhado de minas espalhadas pelo mundo. Em vários momentos da última década, algo entre 2/3 a 3/4 de todo o lítio bruto que a China consumiu veio de fora. Estudos sobre a cadeia de lítio chinesa apontaram essa exposição como uma das maiores fragilidades estratégicas da economia. E aí vem a parte que ninguém comenta quando se olha para o domínio chinês dessas baterias. Ter todas as fábricas do mundo não significa nada se a matéria-prima entra por uma porta que qualquer outro governo ou empresa pode fechar. Você não é o dono dessa cadeia, você aluga e às vezes não é estratégico. E o preço desse aluguel ficou brutalmente caro no início dessa década, quando o valor do lítio disparou e despencou em ondas violentas, jogando a indústria inteira em uma montanha-russa de custo que ninguém conseguia prever. Para um país que apostou seu futuro industrial nos carros elétricos, o grande campo de batalha econômico do século, essa era uma faca encostada na própria garganta. Pequim já tinha feito a conta. Manter as fábricas, mas seguir refém das minas, significava que o domínio era emprestado, pesado no papel, frágil na raiz. Então, a resposta não foi negociar melhores contratos de lítio, foi mudar o elemento. E essa é a vulnerabilidade que o sódio foi construído para apagar. O resultado dessa decisão chegou na forma de um carro que, à primeira vista, parece um passo para trás. Estamos falando do Changan Nevo A06, fruto de uma parceria entre a Changan e a CATL, a maior fabricante de baterias do mundo. É o primeiro carro de passageiros de produção em massa do planeta movido por uma bateria de sódio. E aqui está o detalhe que parece um erro de fábrica. A versão a sódio entrega cerca de 400 km de autonomia, enquanto o mesmo carro, na sua configuração a lítio mais longa, passa de 600. E rapidinho, porque isso tem tudo a ver com a gente aqui que gosta de carros, máquinas lendárias, motores, enfim. Você tá cuidando do seu carro aí do jeito que ele merece? Tem um kit de limpeza e polimento que faz um serviço completo e é muito bom. O V-Flock, um shampoo super concentrado de pH neutro que lava de verdade sem castigar a pintura. A cera também Carnaúba Took Final, que dá aquele brilho e segura a proteção até
por 30 dias. E o pretinho que não pode faltar, que deixa o pneu zerinho, com esponjas também que acompanham aí todo esse pacote. Ele tá num valor promocional e bem legal, vai deixar para depois. Tem um link na descrição desse vídeo e também um comentário fixado. Cuida do seu carro, pô, não fica vacilando não, e vamos voltar pro vídeo. Em um mundo obcecado por números de alcance, lançar a versão mais curta de propósito soa como sabotagem. Parece um downgrade, mas não é. E essa é a parte que muda tudo sobre como uma bateria deveria funcionar. O coração do carro é uma célula que a CATL batizou de Naxtra. Ela atinge 175 watts hora por quilo, a maior densidade de energia já alcançada por uma bateria de sódio em produção real, encostando nos cerca de 185 da química de lítio mais comum hoje em carros acessíveis. Em outras palavras, o sódio, que sempre perdeu feio nesse quesito, chegou a um sopro de distância do lítio, mas a densidade nem é o verdadeiro prêmio aqui. O prêmio está no frio. Essa bateria opera de 40 graus negativos até 70 positivos. A 40 abaixo de zero, ela ainda segura cerca de 90% de capacidade útil, temperatura em que uma bateria de lítio comum vê o alcance despencar e às vezes se recusa a carregar. A bateria de sódio carrega mesmo congelada, a 30 graus negativos, e entrega cerca de 3 vezes a potência de descarga de uma célula de lítio equivalente nesse mesmo frio. Esses números não saíram de um laboratório, saíram de testes em Yakashi, no interior da Mongólia, um dos lugares mais implacáveis para qualquer veículo. Some isso agora à durabilidade, mais de 10 mil ciclos de carga na versão automotiva, contra os 3 a 6 mil típicos da química atual, e uma meta de custo de cerca de 30% menor quando a produção ganhar escala. Não é uma bateria pior com um truque, é uma bateria diferente, otimizada para coisas que o lítio sempre fez mal. Mas por que isso não existia antes? Bom, porque o sódio foi tratado como curiosidade de laboratório por décadas, sempre derrotado pela densidade do lítio. Transformar essa promessa de papel em algo que cabe num carro vendido em concessionária custou à CATL mais de $1,5 bilhão e a solução de mais de 100 problemas de engenharia que nunca tinham sido resolvidos em escala industrial. Ou seja, não foi sorte, foi força bruta de pesquisa apontada para um objetivo que o resto do mundo considerava perdido. Pense no que isso significa na prática. Imagine uma manhã de inverno severo no norte da China. As ruas estão cobertas de gelo, o termômetro menos alguma coisa. Os carros a lítio à volta acordam lentos, com a autonomia derretendo no frio, alguns recusando a carga até esquentarem. Já o carro a sódio simplesmente liga, segura sua carga e arranca como se o frio não existisse. Para o motorista, é um carro que funciona. Inclusive, essa química não significa estar presa nos carros. A CATL desenhou um caminho que ela chama de dupla estrela, sódio e lítio convivendo lado a lado, cada um onde faz mais sentido. Carros de passageiros, veículos comerciais, estações de troca de bateria e armazenamento de energia em rede. O fundador da empresa, Robin Zeng, projeta que o sódio pode acabar ocupando até 30 a 40% do mercado global de baterias e tomar até metade do segmento mais barato que a própria CATL hoje domina. Não é uma aposta tímida, é um plano para reescrever a base de uma indústria inteira. E a engrenagem já está girando além de uma empresa só. A própria CATL planeja mais de 3 mil estações de troca de bateria espalhadas por 140 cidades. A BYD, a outra gigante chinesa, ergue em paralelo uma fábrica de sódio de 30 gigawatts-hora em Suzhou, mirando que o sódio responde por 15 a 20% do seu próprio mix de baterias. As projeções para o mercado chinês de sódio saltam de cerca de 10 gigawatts-hora para perto de 300 ao longo da década, com a China respondendo por mais de 90% de toda a oferta global. E aqui está a conta que vira o jogo. Cada ponto percentual de demanda que sai do lítio é um ponto do qual a China nunca mais pode ser cortada. Mas o trunfo real não é a autonomia, não é o custo, é a soberania. E aqui está o que essa narrativa conveniente deixa de fora quando olhamos para o outro lado do tabuleiro. O Ocidente não é ingênuo, ele enxergou o perigo da dependência e está reagindo com tudo o que tem. Os Estados Unidos empilharam tarifas que podem empurrar os custos das baterias chinesas para mais que o dobro do preço de tabela. Traçaram metas ambiciosas de produzir a esmagadora maioria do próprio lítio dentro da casa na próxima década. E o Pentágono chegou a colocar a CATL em uma lista negra, barrando a empresa de contratos de defesa.
A narrativa pública é coerente e séria. Trazer a cadeia de volta para casa, murar a dependência, construir capacidade soberana. São os governos competentes reagindo a uma ameaça real. Mas há um buraco no meio dessa muralha. Quase todo esforço ocidental de sódio é de armazenamento de rede ou de nicho. A francesa Tiamat, as americanas Natron e Peak Energy. Empresas sérias, mas nenhuma delas é um carro de passageiros vendido em massa. A Tesla não tem programa de sódio próprio e ainda depende de células chinesas para suas baterias mais baratas. E o sinal mais revelador veio de onde menos se esperava. A LG Chem, gigante sul-coreana, se associou à petroleira chinesa Sinopec para desenvolver justamente materiais de sódio. Atente-se, uma das maiores empresas de química do mundo ocidental não foi competir de frente com a química chinesa, ela foi se proteger dentro dela. O Ocidente está tentando murar exatamente a tecnologia que a China já está dirigindo pelas ruas. Agora, nada disso significa que a aposta esteja ganha e seria desonesto fingir que está. O trade-off de autonomia é real. 400 km contra mais de 600 no mesmo carro é uma diferença que a maioria dos mercados sente no dia a dia. O sódio ainda fica atrás do lítio em termos de densidade, e isso é física, não marketing. Um íon de sódio é maior e mais pesado, e não há campanha publicitária que mude isso. A escala de produção em massa ainda não foi provado de verdade. A autonomia no mundo real e vida útil ao longo dos anos só vão se confirmar com dados depois do carro nas mãos das pessoas. E há também a descrença histórica, que é justa. O sódio está supostamente a 2 anos de distância há mais de uma década. Mas aqui está a parte também que deveria tirar o sono de qualquer montador ocidental. Para cerca da metade do mercado, climas frios, compradores sensíveis a preço, carros urbanos, armazenamento de rede, 400 km já bastam, e a independência do lítio vale mais do que os quilômetros que faltam. Os números de durabilidade e de frio não são detalhes de rodapé, são vantagens concretas onde o lítio sempre tropeçou. A pergunta que define tudo não é se o sódio é bom o suficiente, é se ele consegue escalar rápido o bastante para tirar o peso do lítio antes que a janela se feche, ou se é uma jogada estrategicamente brilhante que chegou meia década cedo demais. Essa resposta ainda não existe, e é exatamente nela que a aposta toda repousa. Pense numa manhã que ainda está por vir, num inverno qualquer extremamente gelado. O motorista entrará num carro antes do amanhecer, o mundo lá fora com temperaturas a -0 e, ao redor, os elétricos a lítio acordam capengas, o alcance todo evaporado pelo frio. O carro dele roda com sal, o insumo mais barato e mais comum da Terra não passa por isso. Ou não passará. Ele liga de primeira, segura a carga inteira, entrega no gelo a potência que os outros perderam, arranca sem hesitar, movido por uma química que nenhuma mina estrangeira pode fechar a torneira. Tudo o que parecia desvantagem se inverte naquele instante. Isso nunca foi sobre construir uma bateria melhor, foi sobre ter o único insumo que ninguém pode tirar de você. Mesmo com a autonomia menor, a escala ainda não provada, a década inteira de ceticismo, tudo isso já estava no preço, apostado contra um único retorno, uma grande independência, enquanto o resto do mundo ainda está distraído e brigando pelo lítio. Porém, algumas dentro da própria China estão encontrando outros caminhos, como a própria Xiaomi, com a outra revolução em produzir carros rápidos e em 72 segundos. Bom, eu te explico mais nesse vídeo que já começou na sua tela e começamos a postar 2 vídeos por semana aqui no canal, então fica atento.